A última parte de demonstração que eu queria incluir nestes vídeos é como tentar simplificar a lista de termos enriquecidos, para tentar eliminar a tal redundância que existe naturalmente nestas análises. E na Package Cluster Profiler eles implementaram uma função chamada Simplify, que faz exatamente isso. Usa uma distância ou uma semelhança semântica, que é uma maneira se eu pegar em dois termos da Genontology, esses termos ocupam uma certa posição na árvore da Genontology. Não é bem uma árvore, é um grafo acíclico dirigido. E, portanto, se nesse grafo, nessa rede de termos que estão interrelacionados por relações, se os dois termos estiverem muito próximos nessa hierarquia da Genontology, são duas funções potencialmente muito semelhantes. Se estiverem muito afastados, são termos não relacionados. Não é simplesmente medir essa distância na Genontology, há várias formas de quantificar esta semelhança semântica entre dois termos dentro da árvore da Genontology. O método do Simplify admite várias fórmulas. A fórmula base, portanto, esta é a função Simplify. A fórmula base é do método Wang, que usa apenas a estrutura da Genontology, do grafo da Genontology, para calcular esta distância semântica. E na prática, se nós imaginem, nós no caso vamos lá ver aqui dos termos enriquecidos dos alvos são 1612, dos interatores são 107 e dos reguladores são 858. Portanto, vamos mesmo para o mais simples, dos 107. Esta função vai calcular a semelhança semântica entre quaisquer dois termos destes 107. Portanto, a semelhança semântica vai ser um número entre 0 e 1, em que 1 são dois termos idênticos. O 1 só é possível quando os dois termos são exatamente o mesmo. O 0 é quando os dois termos estão mais afastados possíveis ou mais não relacionados possíveis no grafo da Genontology. E vamos comparar essa semelhança semântica entre todos os pares de termos, e se existirem termos que tenham uma semelhança semântica superior a um certo cutoff que nós definimos, então, em vez de manter os dois termos, vamos eliminar um. E a maneira de eliminar um é definida aqui por este select fun. Aparece aqui o min, que significa, que é o valor default, significa que eu vou manter apenas o GoTerm que tem um p-value mais baixo, aquele que tem um enriquecimento mais significativo. E vou deitar fora o GoTerm, que é muito semelhante, portanto, em princípio devem ser genes muito parecidos, e a função é parecida, mas que tem um enriquecimento mais fraco. Dessa forma, vou tentar condensar a lista eliminando a redundância. Eu vou fazer aqui, executar esta função apenas para os interatores, depois vocês podem aplicar para as outras, porque é a que tem menos termos, portanto vai demorar menos tempo. Portanto, é aplicar a função Simplify, uso o objeto que resultou da função enrichGo, e tenho de definir o cutoff. Isto é o mínimo que podemos dar a esta função para funcionar. Portanto, vou executar, e neste caso é rápido, as outras demoram um bocadinho mais, e depois para ver os resultados vou transformar em dataframe, e tenho aqui o BP Interator SyncTab, e ele passou de 107 termos para 25. Se formos ver os 25, depois vocês podem com calma tentar comparar estes 25 com os 107 e ver que termos é que desapareceram ou não, mas em princípio nós usamos um cutoff baixo, ou seja, basta que os dois termos tenham uma semelhança igual ou superior a 0.5 e apenas um deles é que vai sobreviver na lista final, mas foi de propósito para tentar reduzir a redundância.
eventualmente, às vezes pode ser um bocadinho exagerado este threshold. E podemos estar a deitar fora algumas coisas interessantes. Mesmo assim, por exemplo, aqui vamos olhar aqui para este caso em que temos, vamos experimentar aqui dois termos que pareçam muito parecidos. Por exemplo, aqui temos o histone modification e o covalent chromatin modification, são termos parecidos. Será que ainda aparecem? Aparece o histone modification e o outro termo era o covalent chromatin modification. Já não aparece. Porquê? Porque a modificação covalente da cromatina é um termo muito semelhante com a modificação de estonas. Por isso, apenas um deles sobreviveu e sobreviveu o que tinha um p-value mais baixo. Portanto, é este o princípio do Simplify. Portanto, a minha sugestão é que nós temos aqui neste trabalho várias análises. Primeira análise, encontrar proteínas que sejam simultaneamente alvos e reguladores ou alvos e interactores do INFKB, porque esses são evidências de que podem estar envolvidos em mais ciclos de retroação. Isso é um resultado, e demonstrar que essa interseção é estatisticamente superior ao esperado, ao acaso. Mas podem fazer uma análise de enriquecimento funcional dessas proteínas que aparecem na interseção. Essa análise de enriquecimento funcional, com o termos Biological Process, podem depois simplificar. Depois de simplificar, podem escolher, então, neste caso, por exemplo, já só temos 25, eventualmente conseguiam fazer um quadro para o artigo com 25, mas muitas vezes ainda é necessário fazer um quadro apenas com as primeiras 20 ou 30 funções ou processos biológicos enriquecidos. Também podem, se quiserem, explorar a Package Cluster Profiler, que tem várias funções que fazem gráficos com os GoTerms enriquecidos. Às vezes os gráficos não ficam muito legíveis, se forem muitos termos, mas podem experimentar e no vosso caso podem querer incluir os resultados do enriquecimento funcional numa forma gráfica no artigo, em alternativa a uma tabela ou quadro. E, além disso, também tem a outra análise da sobreposição dos GoTerms nos grupos que são exclusivamente alvos versus grupos que são exclusivamente reguladores, por exemplo. Portanto, que é uma evidência extra que existem mais ciclos de retroação envolvendo o NFKB. Portanto, tem estas duas análises possíveis e depois ainda podem querer simplesmente descrever quais são as funções reguladas pelo NFKB, portanto, quais são as funções mais enriquecidas na lista dos alvos, ou tentar, por outro lado, representar quais são as funções mais enriquecidas na lista dos reguladores ou dos interatores. E nesse caso fazem a análise de enriquecimento com a ReachGo e aconselho a que façam a simplificação antes depois de selecionar ou de fazer um gráfico final com os termos mais enriquecidos. Portanto, com esta composição de resultados, portanto, acho que convém sempre incluir a parte da sobreposição ou da interseção direta entre as listas de alvos e reguladores, e depois uma componente que envolva análise de enriquecimento funcional, que pode ser a análise de enriquecimento funcional das proteínas que aparecem na interseção entre alvos e reguladores, ou uma caracterização mais genérica das funções ou dos processos biológicos em que estão envolvidos uma ou várias destas listas. Podem sempre apresentar o resultado na forma de quadro, desde que limitem o número de processos para os 20 ou mais ou menos à volta dos 20 mais enriquecidos, ou então experimentem uma das funções gráficas. Essas funções que produzem os gráficos normalmente aceitam como argumento as variáveis que resultam da função enrichGo. Por exemplo, estas
são usadas como argumentos para produzir esses gráficos. Pronto, então agora têm que refletir como é que querem contar a história do artigo, construir esta secção relacionada com reguladores e alvos do NFKB e interatores e apresentam as análises que acharem mais adequadas, análise de enriquecimento funcional que acharem mais adequadas.